absoluto em um mundo relativo. Então nós vamos colocar aqui a questão de um Deus absoluto em um mundo relativo, que é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então até onde você está nisso, não é? Dentro de um mundo relativo, e até onde você está vivendo debaixo da fé e debaixo da questão de Deus, como Deus soberano e absoluto, um Deus que está acima de todas as coisas. Para isso nós temos aqui, né, o Davi aqui, o rei Davi, ele coloca para a gente aqui, narra aqui dentro de um salmo, aquilo que realmente estava no coração dele. Né? Davi foi chamado a menina dos olhos de Deus. Davi, ele agradava a Deus, com as orações, com os atos e tudo. Então nós temos aqui no Salmo 18, de 1 a 3, que fala assim: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo. Olha que tremendo. É o meu lugar forte. É o meu libertador, em quem confio. Olha para você ver, então Deus é minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Então nós temos aqui esse salmo tremendo aqui, né? É um salmo muito profundo, né? Quando ele fala te amarei do coração, né? Ele fala te amarei do coração, ele está falando do coração, né? Ali no coração, onde estão nossos sentimentos, né? Onde gera tudo ali, ele fala te amarei do coração. Ele não está falando só de mente aqui, só de palavras, só de boca, não. Ele está falando do coração. E nós temos aqui que Deus é um ser absoluto neste mundo relativo. Então, como as pessoas podem aprender a confiar nele? Né? Nós vamos aprender a confiar em Deus, né? O Salmo 18 nos dá algumas respostas. Davi não só exemplifica o que significa ser uma pessoa e um líder, mas também como confiar completamente no Deus que transcende o universo e o julga. Podemos encontrar refúgio na liderança perfeita de Deus por duas razões, né? Nós vamos discutir aqui, né? Antes de colocar essas duas razões, eu queria declarar para você. Você que é um líder que está na frente de uma célula, de uma igreja, não é? Como que você está direcionando a sua vida nessa questão de um Deus absoluto e soberano? Ou você está vivendo uma vida relativa? Eu vou conforme aonde o barco for, ou eu caminho conforme aquilo que eu acho que devo caminhar. Ou a sua fé está uma fé não alicerçada em Deus, mas alicerçada em quê? Em exemplos de pessoas que talvez você segue e não segue a Deus, ou em acontecimentos que você fica sabendo aí, milagres que aconteceram e você vai por isso, ou por sinais, ou você vai na direção de um Deus soberano e absoluto que está acima de todas as coisas. A nossa fé tem que ser alicerçada em Deus, né? Teve uma senhora uma vez que ela tinha um monte do lado da casa dela, ela orou, falou: Senhor, tira esse monte do lado da minha casa. Ela acordou, o monte estava lá. Aí falou: Deus, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor tirava, mas o Senhor não queria tirar, então ele fica aí. Por quê? Porque ela confiava num Deus absoluto e soberano. E você? Né? Eu quero deixar aí essa pergunta para você aí hoje. E você? O que você acha? Você confia num Deus absoluto ou você confia em si mesmo ou está seguindo pessoas? Né? Muitas vezes a gente tem que ver isso. Não é? Paulo fala assim, seja imitador de Cristo como eu sou. Como que você está aí? Como que fica isso? Não é? Pastor Rogério, aí, como é que nós ficamos nisso aí? Nós ficamos sentados aqui, né? E acomodados. Fazendo o programa. Eu quero deixar para você o nosso telefone de contato aqui, né? O telefone de contato ao vivo, onde você pode ligar para cá e participar, né? Ligando 3253-3320, né? E aí a sua ligação ela é transferida aqui
para o nosso estúdio, né? Então, você pode participar conosco, enviando ou ligando e participando do nosso tema, ou mesmo, né, pedindo a oração ou alguma outra pergunta que você gostaria de fazer e participar conosco. Como estamos tendo problema no WhatsApp, né, então a gente deve participar com algumas participações do programa anterior que ficaram sem respostas, algumas participações que ficaram sem ser mencionadas, pedidos de oração. Então, a respeito do WhatsApp, nós vamos usar essas mensagens que entraram no programa anterior, né, onde muitas delas ficaram sem uma resposta ou mesmo uma citação aqui durante o programa, tá joia? E aí, pastor Geraldo, o que você me fala? Pastor Rogério, esse tema, né, dentro que o pastor Guerra até já explanou aqui, a gente observa que nós temos um Deus absoluto, como diz a palavra, e Davi, né, fala aqui no livro de Salmos, e que Deus é esse Deus imutável, esse Deus rocha forte, esse Deus firme. Mas o que a gente tem observado nas pessoas é essa dificuldade de conseguir enxergar esse Deus absoluto, esse Deus que se pode confiar. Certo. Por causa de situações emocionais que acontecem na vida da pessoa, talvez sem conseguir alicerçar uma fé, muitas vezes, né? Então, Davi, o que a gente observa de Davi, quando Davi fala isso de Deus, é porque ele também já tinha tido muitas experiências com Deus. E Davi, as experiências que ele teve antes, lá quando ele ainda era pastor de ovelhas, e depois aquela grande experiência com Golias, que foi um grande milagre ali, Deus executou Golias ali, quer dizer, Davi foi só um instrumento, que nós sabemos que foi um milagre de Deus que deu aquela vitória. Então aquilo começou já a aprofundar Davi nas experiências com Deus, de que Deus é um Deus forte que ele poderia confiar. Então a gente pode observar que como a gente vive nesse mundo totalmente relativo, em que as coisas parecem que não são, e muitas vezes a nossa fé é testada, então a nossa maior dificuldade é realmente crer nesse Deus absoluto que cumpre a sua palavra, né? E tem uma passagem aqui de Números, inclusive confirmando aqui Números 23, 19, que diz assim: Deus é homem para que não minta, nem filho de homem para que arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou e não posso revogar. Então aqui, essa passagem nos leva realmente a entender que Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, ele não mente, ele não nega a sua palavra. Nós precisamos conhecer a sua palavra nesse mundo em que tudo é relativo, mas nós precisamos entrar em Deus, nos mistérios de Deus, né, pastor Guerra? Sim, e conhecendo a palavra dele, para que assim nós possamos sair dessa relatividade em que a nossa fé é testada, né, todo o tempo, por esse mundo que não tem nada a nos oferecer de bom. Muitas vezes altos e baixos, né? Muitas vezes as pessoas têm altos e baixos na fé. Uma hora está com a fé lá em cima, de repente vai lá embaixo. Então, muitas vezes a pessoa chega assim, você fala assim, eu estou desanimado, eu estou desistindo, estou querendo chutar o balde, estou querendo jogar a toalha. Daí a pouco você encontra com a pessoa e está com a fé lá em cima. Nossa, vai acontecer proezas, Deus fez isso e tal. Então, essa questão do relativo, nós temos que ver o quê? A pessoa tem que criar uma estabilidade na fé dela, uma maturidade na fé. Ela tem que criar essa maturidade para ela entender o que Deus tem para ela e a forma que Deus tem para trazer até essa pessoa essa questão de confiar de que Deus, ele está acima de todas as coisas. Sim. Não é? Tem gente aí confiando mais no inimigo do que em Deus. É verdade. Não é? Confia mais no inimigo, confia mais nas coisas ruins que vão acontecer do que nas coisas boas. Então, muitas vezes a gente tem que entender que Deus, ele é provedor, não é? Eu achei interessante ontem, eu estava no meu prédio, né? E tinha um cara com a escada arrumando uma coisa, eu passei debaixo da escada, né? Aí virou para mim e falou, passar debaixo da escada dá azar. Eu falei, para mim dá sorte. Falei com ele, pode dar para você, para mim dá sorte. Eu não acredito nessas coisas, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas ainda têm essa visão, né? De vou passar isso. Então, você traz aí uma crença do mundo aí e ainda não tirou isso de dentro de você.
né? Isso é coisa relativa que veio para a sua vida e aí você não enxergou ainda a soberania de Deus, um Deus absoluto na sua vida, um Deus que quebra todas essas coisas, toda essa área mística e te mostra que realmente Ele é o Senhor da nossa vida. Não é? Então nós Inclusive, Guerra, nós temos uma participação aqui ao vivo, ele faz uma pergunta, que é o Eli da Silva, de Conselheiro Lafayette, e ele faz a seguinte pergunta, ele quer saber se milagre e sinais é a mesma coisa, né? Então, assim, milagre e sinais, isso é a mesma coisa ou não é? É diferente, o que você acha? Depende da forma que a pessoa enxerga isso, né? Não é, muitas vezes você pode, eu vejo assim, eu acho que milagre é uma coisa, sinais é outra. Eu acho que tem uma diferença de um para o outro aí. Você entendeu? Igual, por exemplo, ali no Mar Vermelho, ali Deus mostrou um sinal dele, quando ele abriu o Mar Vermelho. Mas que não deixou de ser um milagre, né? Abrir o mar é um milagre. É um milagre, só que é um sinal. Exatamente. E tem muitos milagres que, por exemplo, a pessoa ser curada de um câncer, é um milagre, não é? E não é um sinal. Isso. Você entendeu? Então tem muitas coisas. Você orar para uma pessoa que está com enxaqueca, Deus, né? Deus foi ali e curou aquela enxaqueca. É um milagre, aconteceu na vida da pessoa. Ele é um Deus que cura, ele é um Deus de milagre. Não é? Eu vejo assim, eu vejo um milagre. Agora, tem sinais que são coisas que vêm para trazer por exemplo, quando houve do tradicionalismo para a renovação, foi um sinal de Deus, né, que houve na vida daquelas pessoas que se embriagaram com o Espírito Santo. Uma coisa extraordinária que aconteceu e ali Deus mostrou um sinal as pessoas dele. Crescem, né? Crescem, você entendeu? Ali foi igual Pentecoste. Exatamente. Não é? Foi um sinal de Deus ali, que veio já uma área profética, que Deus enviou, eles foram batizados em línguas estranhas e tudo. Então foi um sinal de Deus. E a partir daí começaram muitos milagres a acontecer. Muitos milagres a acontecer a partir daí. Então eu creio que há uma diferença entre sinal e milagres. Há uma diferença. E aí, Gê, o que você acha? Que o sinal não deixa de ser um milagre também, com certeza. Não, a gente observa, isso que o Guerra está dizendo é interessante. Porque, na verdade, o milagre está acompanhado do sinal e vice-versa, muitas vezes. Porque mesmo quando Deus faz o milagre, Ele está mostrando um sinal de que Ele é Deus, de que Ele existe para fazer o milagre. E quando é um sinal, Ele quer dar o sinal muitas vezes, Ele dá um sinal para logo após executar o milagre. O milagre, Então, o sinal e milagre é diferente, mas andam muito juntos. Exatamente. Sempre juntos. Nós temos uma outra participação aqui ao vivo, aqui de Belo Horizonte, da Mar, pois não? Bom dia. Alô? A paz do Senhor Jesus. Opa, pastor, tudo bem, Damar? Tudo bem, pastores. Pois não, querido? Eu quero perguntar aqui, afirmando, elaborando uma tese, né? 1 João 5, versículo 10 diz: aquele que crê no Filho de Deus em si mesmo, deu testemunho que Deus deu o verbo, que é a palavra, para todo aquele que toma posse, seja batizado pelo Consolador, João 16, versículo 13, que testifica somente no Filho, ou a palavra, não busca o próprio interesse. No Salmo 144 fala que a existência do homem é como a sombra que passa, né? E ele é vaidade, ou seja, está dentro do relativo, né, da dualidade desse mundo, que é 2 Coríntios também 4:18, que fala: atentemos para as coisas que são, porque as que não são, perdão, porque as que são não são feitas do que é aparente. E só para fechar, no Salmo 119, 105 fala que lâmpada para os pés é a minha palavra, o meu filho, né? Ao qual agora você, tomando posse pelo Espírito Santo direcionado, você já não é servo, mas amigo meu, diz o Senhor Jesus. Aí, se o senhor puder concluir, pastor. Tá jóia, querido. Eu agradeço e que a paz do Senhor esteja agora inundando todos os corações a vocês. Amém. Obrigado pela sua participação, viu, querido? Bom dia para você. Amém. É verdade, não é? E o que nós estamos falando aqui
é que existe algo que jamais passará, não é? E é Lucas, você tem referência? Sim. Lucas fala que existe algo que jamais passará, isso é absoluto, não é? Que é a palavra de Deus, né? Eu achei ótimo o irmão falar a respeito do verbo, né? E o verbo, ou seja, a palavra, se tornou carne, né? Em uma pessoa, Jesus, não é? Então, Jesus é o cumprimento e estabelecimento da palavra, né? Ou seja, e isso é interessante nós termos esse entendimento de que algo absoluto que jamais passará é a palavra do Senhor. Por mais que as pessoas tentem usar, manipular, e nós, inclusive, antes de estarmos no ar aqui, nós estamos conversando sobre isso. Inclusive, até a fé das pessoas, muitas vezes não, nos dias de hoje tem se tornado relativa, Com né? certeza. Porque a palavra tem sido manipulada para ser usada de uma forma que me beneficia, de uma forma que alivia muitas vezes vamos dizer assim, o estabelecimento, né, o cumprimento do Senhor, enfim, a palavra sendo usada de uma forma manipulativa, né? Você tem o texto à mão aí? Sim, Lucas, no capítulo 21, Isso. 32 e 33, diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jamais passarão, não é? Em outros textos. Então é esse estabelecimento dessa palavra, né, que é eterna e que se tornou carne, né, como o irmão falou, é verdade, né, numa pessoa, né, chamado Jesus Cristo. Então por isso, sempre Jesus falou que ele e o Pai são um, não é? E Jesus nunca foi uma religião, né? Foi um relacionamento de intimidade, um relacionamento pessoal, né? Por isso que hoje, muitas vezes, as pessoas estão vivendo situações de crise, né? Crises existenciais, crises relacionais uns com os outros, crise com a própria fé, né? Puxa vida, Deus, né, não fez nada para me ajudar, a igreja não fez nada, o pastor fez isso, o pastor deixou de fazer. E aí as pessoas entram nessas crises terríveis, né? Mas muitas vezes esqueceram da essência, né? E a essência é o quê? É a palavra revelada e o relacionamento com quem é a própria justiça, que é o Senhor Jesus. Né? Porque muitas vezes as pessoas, elas fraquejam na fé, ou são... a segurança delas está em homens, né? Que é o próximo tópico que nós vamos colocar aqui, que é o Senhor é Deus poderoso e protetor. Uma vez uma pessoa chegou perto de mim e falou: pastor, eu já tive decepções com vários líderes. Eu estou aqui na clínica e eu não quero ter decepção com o senhor, não. Então, você entender? Ele joga uma responsabilidade na mão da gente muito grande. Porque o que a pessoa tem que entender que, em primeiro lugar, é Deus que é poderoso e protetor. Quem está protegendo ela é Deus. Se ela tirar o foco disso, ela vai entrar numa questão relativa. Porque ela não vai colocar o foco no Senhor. E vai colocar em pessoas. Então, todo lugar que ela vem, né? Eu orei a Deus e falei: Senhor, que eu não seja a próxima decepção dessa pessoa. Porque você já passou por um monte de coisa. Chegar em mim e decepcionar comigo também, como é que ela vai arrumar? Até eu conseguir levá-la a entender que foi o que eu levei, que a proteção dela é Deus e não eu. E nem pastor nenhum, nem líder nenhum. Que ele está debaixo da proteção de Deus. A soberania de Deus é que vai fazer ele seguir em frente. Os homens são veículos para ajudar os outros a crescerem. Lógico que a pessoa chega, ele está novo na fé, ele tem que ser acompanhado, né? Ele chega no leite, né? Para ele chegar até na carne, né? Ele tem que ser trabalhado e tudo, aí que ele vai experimentar uma comida mais forte e tudo, não é aí que vai conseguir. Mas até aí tem que ser trabalhado. Até porque as pessoas estão buscando referências, né? E essa necessidade que todos nós, todo ser humano, ele tem essa necessidade de ter uma referência. E desde quando nós perdemos essa imagem perfeita, a imagem do Deus vivo, não é? Essa distorção que aconteceu desde o Éden, quando ali Adão e Eva tinham pleno relacionamento com Deus, não se envergonhavam, né? Sim. Então, ali, a partir da abertura do pecado, então, houve algo assim, um rompimento.
né, que é essa realidade da imagem perfeita que era suprida pelo Senhor. Sim. Sempre, todos os dias, ali na viração do dia, tinha ali comunhão, intimidade com Adão, com Eva, né? E quando houve esse rompimento, né, então houve essa quebra, não que houve uma condenação, embora um distanciamento de Deus, mas até hoje, nos nossos dias, né, as pessoas estão buscando essa imagem do Deus invisível que foi quebrado lá no Éden. Por isso que o inimigo, não é, o inimigo das nossas almas, ele usa tanto essa questão de imagem, de ídolos, de referenciais, para as pessoas fixarem seus olhos nessas imagens. E com isso, deixa de buscar a imagem verdadeira, que não é uma imagem, né, seja ela uma imagem de escultura, seja ela uma imagem personificada em alguém, não é? Mas na realidade hoje as pessoas estão buscando isso. E a sociedade, o príncipe desse século, ele sabe exatamente isso. Então ele usa todo o potencial e o armamento que ele tem, né, no mundo espiritual para gerar esses ídolos. O ídolo dos esportes, o ídolo das músicas, o ídolo até das igrejas, não é? Os ídolos de escultura, ou seja, sempre usando ídolos. E a palavra de Deus diz, que no Salmo, acho que é 108, se não me falha a memória, diz que as pessoas se tornam semelhantes àquilo que ela adora, né? Seja feito de mãos ou gerado espiritualmente, né? Ou personificado. Para quê? No momento que eu estabeleço alguém como referência, como ídolo na minha vida, acabo me distanciando da verdadeira imagem perfeita, que é invisível. E aí vem o grande luta que todos nós temos, né? Como que eu tenho que orar, adorar um Deus que eu não enxergo, não é? Porque eu tenho essa necessidade, mesmo que nós já entregamos as nossas vidas a Cristo, mesmo que nós já nos convertemos, mesmo que Cristo habita dentro de nós, ainda nós somos levados a adorar, a idolatrar algumas coisas. Às vezes são coisas materiais, não é? A nossa casa, o nosso carro, as nossas conquistas, meu currículo vitae, meus diplomas, enfim, né? A empresa onde eu trabalho, o meu salário, meus filhos, a minha esposa, eu mesmo, né? E quando nós fazemos isso, nós estamos colocando alguém no trono. Com certeza. Aí é o grande problema, porque aí nós entramos num relacionamento idolátrico. Então, se eu estou colocando alguém nesse trono, onde eu estabeleço muitas vezes minha confiança e, enfim, tantas outras coisas, está ocupando o lugar de alguém. Né? E muitas vezes está ocupando o lugar de Deus na minha vida. Né? E aí nós temos um grande problema, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ninguém. Né? E nós, muitas vezes, erigimos esses altares dentro do nosso coração. Né? Muitas vezes sou eu o problema. Eu me acho tão bom, tão bom, tão bom, que eu estou sentado no trono da minha própria vida. E se eu estou sentado no trono da minha vida, alguém teve que sair. Alguém saiu, que não deveria de sair. Com certeza. Que é o Senhor, não é? E aí tem um problema. Eu me torno meu Deus, meu filho é meu Deus, minha esposa é meu Deus, meu ministério é meu Deus, minha igreja é meu Deus. Enfim, que risco, né? Aqui em 1 Coríntios, Paulo fala um pouco dessas imagens. Isso. Paulo fala assim, 1 Coríntios, eu não vou ler o capítulo 13 todo, mas o capítulo 13, a partir do 8, diz assim, que o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque o que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é perfeito será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, falando exatamente dessa questão de que nós vivemos nesse mundo em que sempre somos envolvidos por tantas coisas, e isso nos leva a ver as coisas como não são. Realmente elas não são, estão ofuscadas, né?
por causa do pecado, por causa dessas outras circunstâncias. Mas nós precisamos crescer na fé, na graça, no conhecimento e no amor, para que nós possamos amadurecer e conhecer esse Deus, que é um Deus poderoso, verdadeiro e tem tudo para nos oferecer. E quando a gente ama, eu vejo a declaração de Davi aqui no Salmo 23, que fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele fala nada. Não é? A gente vê um relacionamento, né, de uma pessoa com Deus, assim, de enxergar que nada vai faltar para ele. Sim. Não é? Quer dizer, ele teve uma visão absoluta diante de Deus, que nada falta. Ele colocou tudo que ele queria, ele colocou ali nesse nada falta. Então, muitas vezes a gente tem que enxergar isso. Até que ponto que nós estamos enxergando que nós realmente temos um Deus protetor e um Deus poderoso. Um Deus que move céus e terra em prol de nós. Né? Saiba de uma coisa, que Deus, Ele move céus e terra por você. Ele te protege. Agora, até onde está tua fé nisso aí? Até onde você acredita que as coisas vão mudar? Que uma hora vem a paz, que uma hora você sai aí dessa situação que você está passando. Você pode até pensar assim: poxa, mas eu estou dentro de uma situação difícil aqui, eu estou passando por umas circunstâncias difíceis, e como que eu vou acreditar que esse Deus não vai deixar faltar nada para mim? Não é? Tem hora que o questionamento vem, né? E você, como ser humano, pode acontecer isso. Mas a sua fé é que vai fazer você acreditar nessa declaração de Davi, que esse pastor que nós temos, ele realmente não deixa nada faltar. Pode passar por um vale, que ele diz da sombra da morte, mas lá na frente você vai ver que as coisas vão mudar. Guerra, eu só queria corrigir aqui que eu falei uma referência errada para os irmãos. Eu disse que eu achava que era o Salmo 108, mas não é o 108, não, é o Salmo 115. Desculpa aí. Ele diz assim: por que perguntariam as nações, o versículo 2, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe apraz. Agora os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos de homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que fazem e todos os que nele confiam. Então, seja qual for o seu ídolo, e eu aqui não estou falando apenas, de imagens de escultura, estou falando de ídolos como um todo. E aqui o que acontece na vida das pessoas é exatamente isso. As pessoas que muitas vezes acabam adorando ídolos, na sua vida, talvez você mesmo se acha tão bom, que você adora a capacidade que você tem, a inteligência que você tem, os dons que você tem, Então isso é um grande problema. Aí diz o texto que as pessoas se tornam semelhantes. Por que semelhantes? Diz aqui a expressão que tem olhos, mas não consegue enxergar. As pessoas ficam completamente cegas espiritualmente, sem discernimento. Tem ouvidos, mas não consegue ouvir, não consegue discernir a sua própria voz, a voz da sua própria consciência ou a voz de Deus. Tem pessoas que têm nariz, mas não conseguem respirar, não conseguem, ver além, apenas seus olhos estão cegos, não conseguem simplesmente enxergar, discernir as coisas. Os seus pensamentos ficam embotados, as pessoas ficam completamente, cegas espiritualmente falando, E não somente espiritual, mas ficam também cegas no que diz respeito a discernir certo do errado. E aí é o grande problema que as pessoas têm vivido, Essa é uma situação. Deixa eu falar aqui para vocês a participação aqui do WhatsApp do outro programa. Deus a paz do Senhor. Meu nome é Laine, de Sergipe. Pede oração em favor do seu casamento e por toda a sua família, E também pela sua área financeira. Ok, nós vamos orar aqui no finalzinho do programa, Nós temos aqui graça e paz, amados. Peço oração para a minha vida. DDD 99. Aqui nós temos uma outra participação. Diz assim: boa tarde,
mandou Batarde e Batarde. Então tem 3 Batardes aqui, são Batarde, né? Vai ser então, boa mesmo, absoluta. Uma tarde absoluta. Absoluta. DDD 24. Amém. Então, Amém, glória a Deus. Por favor, peço oração pela minha vida, né, minha família, minha casa. Né, DDD 31 é daqui, também não se identifica. Nós temos outra pessoa aqui, meu nome é Solange. Né? Orem por mim. Quero as coisas com ordem, decência e sabedoria divina. Né? Nós vamos orar DDD 38, vamos orar por isso também. Boa tarde, peço oração, quantos pedidos aqui? Pela minha família, meu nome é Cícera de Souza, DDD 99. Né? Então, nós vamos também orar. Diz aqui... Ok, essa aqui não diz respeito a gente, não. Aqui uma pessoa manda uma oração do Pai Nosso, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas nossas famílias, DDD 27, ok? Diz assim, gosto muito da programação da Rede Super, não é? Temos tido algumas dificuldades aqui para conexão, gosto muito dessa programação, quero abençoar esse programa que tanto tem edificado a minha vida, DDD 15, ok? Tem algumas pessoas que eu não sei como estão conseguindo burlar aí o WhatsApp, tá e aí vai entrando de vez em quando. Aqui nós temos, não acredito em amor de qualquer forma, muito menos de humanos. Acredito na providência de Deus. Né? Começa, bom dia, pastores. Né? Fui evangélico desde bebê, mas o convívio social mesmo da igreja é por conveniência, oportunidades e por destaques financeiro ou intelectual. Me decepcionou tanto que hoje não sinto vontade de voltar. Oro por minha saúde. Meu nome é Alexandre, DDD 75. Né? Olha só, Alexandre, só dar uma palavrinha para você. Obrigado por você ter mandado e você ter sido sincero e se identificado, né? Nem todas as pessoas têm muito essa coragem de falar isso, né? Mas eu não vejo diferença, sabe? Como você colocou, que você se decepcionou que os convívios são por conveniência, mas lá fora é pior ainda, viu? Então a gente sabe, existem as situações nos nossos relacionamentos nas igrejas? Tem. Mas lá fora, os relacionamentos são todos eles por conveniência, né? E aí, se existe algum lugar onde você não vai encontrar amor e só interesse, é lá fora, né? Porque hoje em dia as pessoas estão apenas se relacionando por aquilo que elas têm ou só simplesmente na perspectiva hedonista, que é prazer pelo prazer, né? Hoje é a luxúria que está em pauta, né? Então, eu só faço isso porque gera prazer, eu tenho benefício de volta, né? Então, isso tem entrado nas igrejas? Sim. Né? E essa é a parte que cabe a gente, né? A gente poder estar aí atento, estar orando nesse sentido. E aí, o G tá doido para falar aqui, eu vou deixar ele falar um Fala aí, Deixa eu falar. Eu falei bastante. Tá bom. Eu queria compartilhar também uma palavra aqui, confirmando, né, tudo aquilo que a gente já vem falando desse Deus, que é um Deus absoluto, né, em todas as coisas, um Deus de rocha, um Deus firme. É que Isaías 40, no verso 8, diz assim: seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Amém. Então o nosso Deus é um Deus eterno, né? Nosso Deus não é um Deus de épocas, um Deus de fases. Nós vivemos esse mundo que é uma época, como o pastor Rogério disse, é um tempo em que as pessoas se tornam cada vez mais egoístas, né? Todos os nossos relacionamentos são relacionamentos egoístas. Por quê? Por causa do medo mesmo, da insegurança, desse mundo incerto que a gente vive, em que as coisas hoje são de uma forma, amanhã já estão de outra forma. Então todas as coisas se tornam muito volúveis, né? Muito instáveis. Então por isso esse mundo é tão irreal, né? Esse mundo que nada é absoluto, tudo é relativo, né? As coisas são relativas. Hoje eu penso uma coisa, amanhã de repente eu acabo pensando outra pelos acontecimentos, as coisas andam. Mas Deus não, Deus é esse Deus em que todas as coisas passam, né? Todas as coisas podem ser relativas, mas Deus não. Deus é um Deus firme, absoluto,
que nós podemos contar com Ele todo o tempo, nós podemos estar com Ele. Agora, basta a nós buscarmos essas experiências, né? Termos essas experiências com Ele, as experiências que Davi teve, todas que Davi buscou e teve ao longo da vida dele, né? Os salmos que a gente está compartilhando hoje, esses salmos, se você continuar lendo esses salmos, você vai ver que Davi continua falando desse Deus imutável, né? Desse Deus que não é instável, Deus que é um Deus firme e poderoso, que socorreu ele em todas as necessidades dele. Amém. E hoje né, tem uma máxima, né, hoje nessa sociedade que nós vivemos, que na realidade até o certo ele é relativo. O que é certo para um não é o certo para outro. Né? Então, assim, não tem certo e errado. E muitas vezes a pessoa até justifica. Existe o certo, sim. A pessoa vem até justificar, né? Assim, explicar uma coisa errada como se ela fosse certa, né? E tem muitas vezes você fala com a pessoa, mas você faz isso, mas eu já fiz isso. Então faz isso. Não, mas isso eu já tentei, então. Aí fala, tá difícil, né? Você não define o que você quer. Porque essa é uma influência, um estabelecimento de uma filosofia, né? Estabelecida na nossa sociedade, que é humanista, né? Ou seja, dentro dessa perspectiva do humanismo, ou seja, que cada um é o seu próprio Deus. Existe um Deus dentro de você, né? Então, se você é Deus, então você estabelece o seu certo e o seu errado. Né? Então, é uma visão bem socialista dessa realidade, não é? Que tudo é pelo prazer e você então tem que estabelecer o seu mundo, as suas ideias, o seu certo, o seu errado, e ninguém tem que se meter com isso. Entendeu? A sua vida é a sua vida e PT saudações. Mas não é essa visão que as Escrituras nos ensinam. Né? A Escritura ensina justamente que nós fazemos parte de um corpo. Não somos membros isolados. Temos a nossa função, mas dentro de uma grande engrenagem, de uma grande família, não é? De muitos membros, né? Que são muitos irmãos. E todos eles fazem parte de um reino, não é? Onde nós temos um único Pai, né? Que chama-se Senhor Absoluto, aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Ele nos ama indistintamente, ou seja, então essa é a realidade e a questão, ou seja, mas infelizmente hoje nas escolas, nas universidades, né, tem sido bombardeado essa realidade, ou seja, você é o seu Deus, existe um Deus dentro de você e você determina o que é o teu certo e o teu errado e ninguém tem nada a ver com isso e não é o que as Escrituras nos ensinam a respeito disso. Né? Nós temos uma participação ao vivo. Idamar, pois não, Idamar? Tudo bem? De novo. Joia? Eu gostaria de... Seja bem-vindo, Idamar. Obrigado. Eu gostaria de sublinhar aí essa segunda tópico que o senhor expôs. Sim. No Salmo 166, o senhor diz, né? O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés, ou o depositório, o banco, onde ele capacita, né? Isso. A cada um. Que casa me edificarei vós? Que lugar seria o meu lugar de descanso? Porque a minha mão fez todas as coisas foram feitas, diz o Senhor. Esse aqui é o principal. Mas eis para quem olharei, para o pobre e o abatido de espírito. Sim. Que treme e teme diante da minha palavra. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sim. E em Provérbios 15, 34, fala que o temor do Senhor é a instrução. Quer dizer, essa instrução ela vem do Santo Espírito de Deus nos capacitando na santificação. Isso. Que é João 17, versículo 17. Jesus diz, Pai, santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. E diante da honra, que somos vasos de barro, sim, vem a humildade. Onde o senhor falou de tirar alguém do trono, que é o próprio Jesus, e outro é algo da errado, a idolatria que vem de Abraão, não é? Com o filho, as posses, o bem que ele deixou de cumprir,
as obrigações com o povo, que era circuncisar, Eliezer, né? Sim. O pessoal pode examinar lá. Então, E Eclesiastes 8,5 fala: o que guarda o meu mandamento não temerá mal algum, e o sábio discernirá o tempo e o momento. exato. Que aí é novamente o Cristo vive em nós, em Gálatas 20, onde você está negando a si mesmo e dando a vida pelos seus irmãos. Certo. Isso mesmo. Amém? Tá, joia, querido. Obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez aí. O Senhor continue te abençoando. Eu agradeço infinitamente, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você. Ok, gente. É uma palavra importantíssima, né? Nós temos um outro tópico aqui. O Senhor é Deus que capacita. Isso. Né? Muitas vezes as pessoas dentro dessa área do relativo, elas se sentem incapacitadas. Tem pessoas que chegam perto da gente e até perguntam assim: será que o meu pecado tem perdão? Sim. Será que eu mereço? Não é? Todos nós merecemos. Deus não faz acepção de ninguém. Não é? Realmente, se você arrepender, Ele vai te perdoar dos seus pecados. Ok. Não é? Então, Ele capacita. É um Deus que capacita. Isso é muito interessante. Nós temos aqui a participação. Opa, aqui. Eu moro no Paraguai e vou juntar dinheiro para ir aí. Eu sou uma criança, tenho 10 anos. Eu, meu pai e minha mãe assistimos sempre. Olha que bênção aí no Paraguai, né? Deus vos bendiga muitíssimo, viu? A nós é um prazer muito grande ter a sua participação. Vem para cá, vai ser um prazer conhecê-los pessoalmente, viu? Vai ser joia. Nós temos aqui outra participação. Bom dia, pastores, Deus abençoe todos vocês. Meu nome é Suzete, moro em Mossoró. Olha aí que benção, né? Mandou uma fotinha aqui, eu acho que é da filhinha, né? Na frente da TV, aparecendo aqui o pastor Serginho. E a Isa, que benção. E aí, Guerra, como é que nós A estamos questão de Deus capacitar aqui, as pessoas têm que entender que muitas vezes as pessoas se sentem fracas. Sabe, tem pessoas que falam, mas eu estou na igreja, eu não cresci, não consegui. Você tem que tomar posse da questão que o Senhor te capacita. Cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo. Você pode ser o dedo, pode ser a perna, pode ser o braço, não é? Você pode ser a mão, né? Cada um tem uma função dentro do corpo. Não é? Você já pensou se um corpo fosse só a cabeça? Não é? Ia ser mais difícil, né? Uma coisa estranha, inclusive. Não é? Então, Deus ele nos capacita para assumir alguma coisa dentro do corpo de Cristo. Então, você que está achando aí que não tem capacidade, que não consegue nada, sabe que esse Deus absoluto, ele te capacita. Você tem que crer, você tem que acreditar nisso. Que tem algo para você. E o Senhor tem. Ele tem muitas coisas para nós. Eu tenho que entender isso, eu tenho que ter fé e buscar aonde está essa essência de Deus para mim. Aí eu vou entender o plano de Deus na minha vida. Benção. Não é? E aí, pastor Geraldo? O pastor Geraldo está cavocando ali. Tá só... Eu também queria compartilhar até dentro da oração sacerdotal, que o irmão até citou um versículo aqui, é que dentro disso que o Guerra está dizendo que Deus é um Deus que cuida, né? Sim. Então, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós criamos um vínculo com Ele, nós criamos o relacionamento com Ele, Ele nos faz sentir protegidos, né? Sim, Ele nos faz sentir segurança nele. Então, apesar de todas as circunstâncias contrárias, Ele nos protege. E Jesus fez uma oração aqui para os discípulos, né? E eu gostaria que nós estivéssemos meditando, que adiciona a oração de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, a partir do 8, ele fala assim: ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Ele fala assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, quer dizer, nós, né, os discípulos e nós, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome,
quem me deste protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Mas para que se cumprissem as escrituras. Mas agora vou para junto de ti e isto falo ao mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Amém. Então, o próprio Jesus aqui intercedendo a nosso favor, para nos guardar, para nos livrar de todo o mal. Todo o mal. Porque somente com Ele, somente firmados nele, né, é que nós poderemos estar livres de todo o mal e alicerçados, né, com o nosso coração, a nossa fé, alicerçada nele. Tem uma história interessante do alicerçado e conectado. Conectado, né? Tem que conectar nele. O pastor Rogerinho não está aqui, mas ele está conectado. Ele está conectado, tem que conectar. Tem uma história do menino que ele estava num trem, né? E o trem parava em toda a estação, nós somos mineiros. A gente fala trem mesmo, não adianta, né? Aí ele parava na estação, o menino descia, ficava brincando lá, a hora que eu apitava para sair, o menino entrava no trem. Aí uma senhora que estava observando chegou na estação, ela perguntou a mim, vem cá, e se ele for embora e deixar você? Se o trem sair, ele esquecer você, não é? Você ficar aí e não entrar no trem. Aí ele falou assim, eu não me preocupo, porque meu pai é um maquinista. Legal. Não é? Então nós não devemos preocupar, porque o Deus soberano é o nosso Pai. E Ele nunca vai nos deixar na mão. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.